Já pensou se você fosse deixado em uma estação espacial e ninguém conseguisse te buscar? Por incrível que pareça, isso aconteceu de verdade, então conheça a história do cosmonauta esquecido. Olá pessoal, bem-vindos ao Space Orbit! E sempre falamos como ir para o espaço é complexo, caro e muito perigoso, assim como voltar, que também tem os seus riscos, mas pior é ainda nem conseguir retornar. E o personagem da nossa história de hoje é Sergei Konstantinovich Krikalev, um engenheiro mecânico formado no Instituto de Mecânica de Leningrado e que entrou no setor espacial em 1981 ao ser contratado pela SP Korolev Rocket and Space Energia, que era a estatal que fabricava os foguetes espaçonaves do programa soviético, e que basicamente faz isso até os dias atuais. Seu trabalho era testar novos equipamentos de voo, além de apoio operacional no controle de solo, inclusive ajudando na missão de resgate da Salyut 7 em 1985, então o bicho já era bravo naquela época. Mas este ano também foi quando Krikalev foi selecionado como cosmonauta, e sabemos que muita gente não sabe por que os tripulantes soviéticos recebiam essa denominação. A origem vem do grego com cosmos, significando universo, e nautis significando navegador, então cosmonautas seriam navegadores do universo ou do cosmos, como preferir. Enquanto astronauta vem de astro, que significa estrela, logo é um navegador das estrelas, mas no fim das contas o uso da palavra cosmonauta é apenas uma diferenciação com origem política, que vem da Guerra Fria para que não usassem o mesmo termo que os Estados Unidos. Outros países têm suas próprias alcunhas, como os chineses chamados de taikonautas ou os menos conhecidos viomanautas da Índia. E como seria a denominação de um astronauta brasileiro? Brasonauta, zoeironauta, vendedor de travesseiros? Deixe nos comentários como você chamaria. Mas voltando ao Krikalev, o soviético completou seu treinamento básico em 1986 e 2 anos depois, em 26 de novembro, já estava voando com a Soyuz TM-7, uma missão em parceria com a França para fins científicos. E o Sergei, o Serjão da Cortina de Ferro, ficou em órbita por 151 dias, 11 horas, 8 minutos e 24 segundos a bordo da saudosa Estação Espacial Mir, a cerca de 360 km de altitude. Sua função era de engenheiro de voo, mas conduzia experimentos além de auxiliar em 2 caminhadas espaciais para instalação de equipamentos na parte externa da estação, o que deixou Krikalev com muito conhecimento sobre como viver no espaço. A Soyuz TM-7 retornou em 28 de abril de 1989 e durante o pouso a espaçonave sofreu com ventos fortes, deixando-a com muita velocidade horizontal, logo o toque suave virou uma pancada que causou uma lesão no joelho do cosmonauta, mas nada grave. E já em 1990, Krikalev começou a preparação para sua próxima missão, que seria longa, mas não esperava que fosse tanto. A Soyuz TM-12 foi lançada em 19 de maio de 1991 com Anatoly Artsebarsky como comandante, Sergei como engenheiro de voo mais uma vez e Ellen Sharman, uma astronauta britânica que ganhou assento em um processo seletivo feito por um consórcio privado que pagou para os soviéticos pela viagem. E cumprindo a rotação normal de tripulação, os 2 cosmonautas que já estavam na estação, além de Sherman, retornaram para a Terra depois de uma semana, deixando Krikalev e Anatoly na Mir para continuarem sua missão. Em julho, a expedição teve que ser estendida porque o programa espacial soviético já não estava mais aquelas coisas, assim como o próprio regime comunista que já via países declarando sua independência, como a Lituânia em março de 1990. E com o dinheiro curto, os 2 próximos lançamentos viraram um só, então Sergei Krikalev e Anatoly ficariam até pelo menos outubro, mas aproveitariam esse tempo para conduzir 6 caminhadas espaciais, tanto para fazer manutenções e melhorias, assim como para objetivos científicos. Mas ficar na Mir não era uma tarefa fácil, pois o volume pressurizado, ou seja, onde era possível viver, era de 380 metros cúbicos, mas nem todas as áreas são acessíveis, o que deixava a estação com o tamanho de um apartamento pequeno com 2 quartos. Para fins de comparação, a Estação Espacial Internacional tem por volta de 1000 metros cúbicos de volume, o que é consideravelmente maior. Além disso, a Mir era muito barulhenta por causa do sistema de ventilação e outros equipamentos que ficavam ligados a todo momento, e este ruído constante causa incômodo, além de dificultar o sono dos cosmonautas. E vai ficando pior, porque o cheiro da estação era horrível, tinha notas acentuadas de suor, afinal a tripulação não tomava banho e os filtros não eram suficientes para dar conta do fedor. A situação era agravada por restos de comida que foram se espalhando pelos módulos ao longo das missões, além de traços de gases expelidos por equipamentos que ajudavam com o odor de bife queimado. Como se não bastasse o futum, a Mir tinha problemas de vazamento de oxigênio, falhas de energia e por aí vai, então sobreviver ali, mesmo em condições ideais, já era muito difícil, imagina com todas essas questões. Isso tudo porque os soviéticos não tinham as tech t-shirts que
não iam deixar o cheiro ruim impregnar, o que tornaria a estadia muito mais confortável. O tecido leve e fresquinho seria ideal para que a tripulação pudesse ficar em uma temperatura agradável e ainda assim com muito estilo, além de ser uma enorme facilidade para transportar, pois mesmo que você coloque dentro de uma garrafa, os amassados saem rapidamente com o calor do corpo. E as peças da Insider são ideais para usar debaixo do traje de astronauta, pois há uma undershirt ideal para cada situação, como a Block, que segura o suor para não deixar aquela pizza na roupa de cima. Então não vacile como os comunas e aproveite o cupom Orbit para ganhar 12% de desconto no seu pedido na Insider. Assim, sua viagem para qualquer lugar do sistema solar será muito mais fácil com uma mala cheia de tech shirts. E outubro chegou, e com ela a Soyuz TM-13, trazendo o soviético Alexander Volkov, o cazaque Tokhtar Albakirov e o austríaco Franz Viebok, que vieram para continuar a expedição, além de trazer suprimentos para Mir. Até ali, Krikalev já estava 137 dias no espaço, o que era menos do que sua missão anterior, mas já acumulava 292 rotações à Terra em sua carreira, algo realmente impressionante. E você acha que ele cansou? Que nada, pois Krikalev se propôs a ficar mais tempo até a chegada da próxima missão, pois a Soyuz TM-12 retornou para o nosso planeta, deixando Sergei e Volkov sozinhos na estação. E o caldo na União Soviética engrossou forte nos meses seguintes, até que em 26 de dezembro de 1991 ocorreu a sua dissolução, extinguindo o regime comunista e criando a Comunidade de Estados Independentes, que eram basicamente as antigas repúblicas que faziam parte da superpotência e agora voltavam a ter seus próprios países. O Muro de Berlim caiu e também acabou oficialmente a Guerra Fria, com os Estados Unidos e o capitalismo vencendo essa batalha geopolítica de escala global e espacial. Enquanto isso, Krikalev e Volkov continuavam na Mir dando voltinhas na Terra, só que com uma grande dúvida sobre qual país agora pertenciam e quem os traria de volta. Alexander Volkov havia nascido no Oblast de Donetsk, na Ucrânia, mas acabou ficando com nacionalidade russa, inclusive sendo essa região hoje ocupada pelo país comandado por Vladimir Putin após invadir o vizinho. Krikalev era de Leningrado e também seria russo no fim das contas, mas a treta mesmo era sobre os lançamentos do foguete Soyuz, que aconteciam e ainda acontecem no cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão. Logo, estavam em uma terra sem lei, pois a jurisdição seria da Rússia ou da ex-república soviética. Quem pagaria por isso? Ainda mais sabendo que o programa espacial não era uma prioridade neste momento de relativa paz. Eram muitas questões e o tempo continuava passando. Inclusive, a União Soviética, já sabendo que a ruína do comunismo era quase certa, já havia enviado um cidadão do Cazaquistão na Soyuz TM-13, justamente para ajudar a convencer o país a manter as operações de foguetes e espaçonaves. E os cosmonautas continuavam dando voltinhas na Terra, enquanto o pau torava na superfície, com políticos, funcionários da Roscosmos e outros agentes tentando achar uma solução para trazê-los de volta o quanto antes. E o Krikalev, durante suas missões na Mir, tinha que ficar arrumando o que fazer nas horas vagas, então ele curtia brincar de rádio amador, fazendo uma amizade à distância com a australiana Margaret Jacinto, chegando a conversarem todos os dias por quase um ano. Meg, como era chamada, falava sobre assuntos gerais, mas também sobre política, inclusive ajudando a passar informações vindas do ocidente que eram censuradas pelos soviéticos. A rádio amadora foi fundamental para ajudar a manter a sanidade naquele momento de tantas incertezas, e os deixou atualizados sobre a situação da queda do regime da União Soviética, o que foi simplesmente sensacional. E os meses foram passando, com os cosmonautas ainda em órbita, mas a Soyuz TM-14 começou a ser preparada e seria a primeira missão russa para o espaço com a recriação da nação. A tripulação era composta por Alexander Viktorenko, outro Alexander de sobrenome Kaleri, além do alemão Klaus Dietrich Flade, que partiram para Mir em 17 de março de 1992 a bordo de um Soyuz U-2 para render a missão anterior e resolver a estadia longeva de Krikalev. E para ver como ir para o espaço não é nada glorioso, a viagem durou 2 dias naquela lata de sardinha com um conforto negativo e praticamente nenhuma liberdade de movimento. Com a chegada na Mir, era hora de preparar o retorno da Soyuz TM-13, que já estava acoplada na estação desde outubro de 1991, mas pelo menos a volta era bem mais rápida do que a ida. Embarcaram com o comandante Volkov, o maratonista espacial Krikalev e o alemão de nome complicado que não ouso repetir novamente, com a espaçonave sendo liberada às 2h29 da manhã do dia 25 de março, para um pouso estimado para as 8h51 nas estepes do Cazaquistão. O módulo da Soyuz tocou o solo e todos a bordo estavam bem, mas a preocupação era obviamente com Sergei, pois o Klaus ficou 7 dias no espaço, Volkov marcou 175 voltinhas na Terra, mas Krikalev ficou incríveis 312 dias em órbita. Apesar de não ser o recorde de permanência no espaço, que pertencia a Vladimir Titov e Musa Manarov, ao ficarem um ano inteiro, conquistado na Soyuz TM-4 entre 1987 e 88, a diferença é que esta missão de longa estadia fora planejada pela Roscosmos, a agência espacial russa. No caso de Krikalev, era necessário que algum cosmonauta experimentado
experiente continuasse a bordo da Mir para ajudar nas tarefas do dia a dia, além de ter uma companhia para Volkov nesse período. Ao contrário do que se imagina, Krikalev nunca ficou sozinho de verdade na Mir, pois sempre teve um parceiro durante sua estadia, o que foi fundamental para a saúde mental, e mesmo assim não foi fácil. E o cosmonauta, ao ser retirado de dentro da espaçonave pela equipe de resgate, deu um sorriso e falou: "Eu pensei que já não ia voltar mais para casa", deixando clara a incerteza sobre as mudanças do regime que aconteceram no leste da Europa com o fim da União Soviética. Krikalev foi condecorado em 11 de abril de 1992 com o título de Herói da Rússia por sua segunda missão e por sua bravura neste período de quase um ano a bordo da Mir. Ele também já havia recebido a Ordem de Lenin em 1989 por feitos em seu primeiro lançamento, então já que tinha 2 medalhas no peito, era hora de descansar, certo? Que nada! Krikalev não se aposentou tão cedo, pois em fevereiro de 1994 ele foi o primeiro cosmonauta a voar a bordo do ônibus espacial Discovery com a STS-60, um feito enorme para a cooperação na órbita do nosso planeta, que não acontecia entre Estados Unidos e Rússia desde Apollo-Soyuz em 1975. Mas agora chega, né? Você que pensa, pois o Serjão da Rússia voltou a voar com outro shuttle, a Endeavour, com a STS-88, sendo uma missão histórica que levou o primeiro módulo americano da Estação Espacial Internacional. E não contente, o cosmonauta foi de novo com a Soyuz TM-31, sendo a primeira missão tripulada russa para o entreposto para uma estadia de 186 dias, e vai somando aí o tempo total. E em 2005, Krikalev foi pela sexta e última vez para o espaço com a Soyuz TMA-6, e dessa vez como comandante, além de ficar mais 180 dias em órbita. O cara é simplesmente indestrutível, pois em sua carreira de 22 anos como cosmonauta, ele ficou 803 dias, 9 horas e 39 minutos dando voltinhas na Terra, além de ter 41 horas e 8 minutos em atividades extraveiculares, literalmente solto no espaço. E mesmo com todo esse tempo, ele está muito bem de saúde, provavelmente melhor que eu, mesmo aos 66 anos de idade, o que ajudou muito no entendimento do impacto de missões espaciais de longa duração. E nesses 803 dias, a dilatação do tempo devido à teoria da relatividade deixou Sergei 0,02 segundos mais jovem do que o restante do mundo, o que é muito pouco, mas no mínimo interessante. Krikalev é o terceiro da lista de permanência total em órbita, mas um cosmonauta que deixou um legado de conquistas e bravuras no espaço em uma época de muita tensão geopolítica. E hoje ele é um enviado especial da Rússia para a cooperação espacial internacional e sempre dá as caras em eventos do setor, sendo bastante reverenciado por seus feitos. E se você gostou da epopeia do cosmonauta esquecido no espaço, deixe o like nesse vídeo e inscreva-se no Space Orbit, pois não faltam boas histórias para contarmos. Um muito obrigado aos membros que nos ajudam a fazermos estes conteúdos, e torne-se um a partir de R$ 2,99 ao mês e tenha benefícios exclusivos, e a gente até conversa com você via rádio se estiver perdido no espaço. Então beijo no seu coração e até mais.